Você já pensou em desistir, jogar tudo para o alto? Você começou a empreender, você está construindo um negócio, você já tem um produto ou serviço, mas teve um momento que você falou: isso aqui não está funcionando, eu vou jogar tudo para o alto. Ou mais, você vai lá, adquire uma estratégia, começa a aplicar essa estratégia não funciona, é assim que você denomina aquilo, o fato de você não estar tendo resultados. E aí você vai lá e fala assim, isso aqui não está funcionando. Aí você vai lá e adquire uma nova estratégia de vendas, você muda o seu modelo de negócios, investe em mais uma formação, fazer só essa formação não vai ser o suficiente, ou eu ainda não sei aplicar isso direito, o que eu preciso mais é estudar. E aí quando você vê, você está aplicando estratégias diversas ou você está investindo cada vez mais informações em melhorar o produto, em aprimorar o produto, só que estudando. Quando, na verdade, o produto ou serviço, a sua técnica, o que você tem aí como a sua prestação de serviço, ela vai funcionar melhor quando você aplicar. Quando você tiver os seus primeiros clientes, quando você tiver colocando literalmente a mão na massa. Porque o teu próprio feedback, ele vai vir de quem? Ele vai vir do seu cliente. Aquilo que o cliente diz, aquilo que o cliente experimenta, é ele que, junto com você, constrói essa melhoria do produto. Então, aqui a gente está falando de produto. Então, você tem, não importa quantas técnicas você já tem aí, talvez você não esteja precisando de mais uma. O que você precisa é de clientes. Aí o seu segundo movimento é o quê? Então eu preciso ter um modelo de negócios, eu preciso ter uma estratégia de vendas. Aí você vai lá e adquire uma estratégia de vendas, uma estratégia de negócio. E você aplica. Só que quando você aplica ali nas primeiras vezes, você vai deparar com algumas dificuldades. A primeira dificuldade é que o resultado não vem tão rápido quanto você imaginava, né? Então você está fazendo aquilo que precisa ser feito, só que você tem uma expectativa maior do que o tempo que você vai ter de retorno. E outra coisa que acontece durante a aplicação das estratégias é que as estratégias elas vêm seguidas de outras coisas. Então você precisa adquirir ferramentas, você precisa aprender a lidar com a tecnologia e muitas vezes isso vai ser um obstáculo. E se isso for um obstáculo muito grande, o que vai acontecer? Você acaba desistindo de fazer aquilo que precisa ser feito. Por quê? Ou você barrou em coisas novas ligadas a tecnologias, ou às vezes porque você tem que fazer investimento. Olha, se você precisa pegar um anúncio e esse anúncio você vai precisar investir, você vai precisar colocar um dinheirinho nas ferramentas para que você possa ter retorno. Então você vai ter o investimento aqui do teu conhecimento técnico, você tem a barreira das tecnologias e você tem a barreira do investimento. Então quando a gente pega esse montante de coisas, ou seja, a tua insegurança em relação ao produto ou serviço versus aquilo que você tem que investir de forma estratégica para o seu negócio, e você acaba pulando para novas coisas. Não, deve ter um jeito mais fácil de fazer isso, deve ter um jeito onde eu vou conseguir, e você se coloca como uma pessoa que não consegue mesmo antes de tentar. Aí hoje eu quero trazer para você o terceiro elemento. Você precisa ter postura empreendedora, que carinhosamente eu chamo aqui de ativação da identidade da postura adulta. Adulto faz aquilo que é preciso e a nossa criança faz aquilo que ela quer, conta belas histórias e acaba tirando você do jogo. Então você está aprimorando a sua técnica, o seu produto ou serviço, e esse aprimoramento ele vai acontecer com o cliente, só que para você ter clientes você vai precisar trabalhar as suas estratégias de negócios, né? O seu modelo de negócios, as estratégias de vendas que você vai utilizar. E dentro desse aspecto de estratégia de negócio e estratégia de vendas, você precisa lembrar que tem um tempo para as coisas começarem a acontecer. Então você faz uma, duas vezes uma coisa que de repente você precisaria fazer 10 vezes, 15 vezes. Não ter uma ansiedade com o resultado, ter uma alegria com o processo, né? Nós precisamos amar o processo.
eu tenho o objetivo de ter um negócio com venda fluida, com venda recorrente, todos nós temos. Então você tem isso aí na sua cabeça. Só que você já precisa ter em mente que há um tempo certo para todas as coisas e que você precisa amar o processo. E tudo isso está sendo trazido até você numa força interior. Essa força interior é o quê? É a sua identidade. É quando você ativa a sua identidade da postura adulta, que caminha do presente para o futuro. Então você está olhando para o futuro, tem algo ali no futuro que você quer. E o que você quer? Você quer bons resultados. Você quer bons resultados. Então a postura adulta, ela está muito ligada ao seguinte, né? A como você se conecta aos objetivos que você tem, essa paciência de que vai levar um tempo, você vai precisar de ajuda, você vai precisar de estratégia, você vai precisar de guiança, alguém te dando uma guiança para isso, e você seguir uma linha só. Parar de ficar abrindo várias janelinhas. Então você vai seguir uma linha só. E você precisa se observar, né? Então, quando a pessoa ela tem a postura adulta ativada, ela sabe se observar no presente. Porque se você não está com a sua postura adulta ativada, quer dizer que você está com a sua postura da criança birrenta ativada, como eu chamo, que é você está repetindo padrões. No lugar de você caminhar do presente para o futuro, você está caminhando do presente para o passado. O que é esse passado? É você repetir padrões de como você aprendeu as coisas lá atrás. Então, a sua forma de aprendizado na infância, que ela foi constituída através da relação dos adultos. Então, em qual ambiente você cresceu? Você cresceu mais num ambiente de escassez? Você cresceu num ambiente de medo? Você teve uma boa preparação infantil? E muitas vezes nem todos nós tivemos. Por quê? Os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam também com os recursos que eles tinham. Eles também foram crianças, os nossos avós também foram crianças. Então tem muita coisa que está acontecendo no presente que está impedindo aí, que está mexendo na sua paciência, que está mexendo na sua autoestima, que está mexendo nas questões do que você pensa sobre dinheiro, o seu senso de capacidade. Então a postura adulta ativada, ela requer que essas questões do passado, elas sejam olhadas com carinho. Dentro da minha metodologia empreendedorismo sistêmico, o primeiro ponto que eu trabalho é essa questão da postura adulta ativada. Você precisa ter sua postura adulta ativada, ou seja, sair desses padrões repetitivos e trazer uma nova condição para o seu momento presente. Depois, um modelo de negócio enxuto e do seu tamanho. O que você quer para o seu negócio? Às vezes você está olhando o negócio de alguém e aquela pessoa ela está muito mais avançada, ela já tem um negócio com 5, 10, 15, 20, 30 pessoas e hoje não. Você quer trabalhar você, no máximo mais uma, duas pessoas que você contrata para fazer coisas que são muito técnicas que você não quer fazer. Então, um modelo de negócio enxuto e do seu tamanho. E no terceiro ponto, qual que é o teu plano de vendas? Qual que é o planejamento? Quais são as ações que você vai fazer para que as pessoas comecem a te acompanhar, para que as pessoas gostem daquilo que você está falando e que venham as pessoas certas, né? Ou seja, o teu cliente ideal é o cliente que pode pagar pelo teu produto e que tem o problema que você resolve. Então, quando você está com a sua postura adulta ativada, você está caminhando do presente para o futuro, você faz aquilo que precisa ser feito, não aquilo que você quer. Você descobre quais são as dinâmicas ocultas que estão fazendo você repetir padrões. Dá um lugar para tudo isso. Consegue caminhar do presente para o futuro, você consegue implementar as estratégias que você busca no mercado e não ficar pulando de estratégia em estratégia. O seu negócio ele tem que ser do seu tamanho, modelo de negócios enxuto. Qual que é o teu modelo de negócios? Quais são os produtos ou serviços que você tem? Para quem você vai vender? Qual rede social você vai utilizar? Quais são as despesas que você vai ter no seu negócio? Quanto que você quer faturar por mês? Considerando que se você está começando, você vai faturar menos, depois você vai ganhando musculatura, vai faturando mais. Quais são os produtos que você começa vendendo e depois você vai ampliando? Às vezes você está com uma gama de produtos muito grande e você não dá conta de colocar todas as estratégias no ar. Qual é a estratégia de vendas que combina mais com esse momento que você está? Você é iniciante? Você é intermediário? Você está no momento de ganhar performance na venda ou você já está no momento de escalar? Então, quando você vai ter uma visão clara sobre isso, você vai ganhando o quê? Musculatura. E aí as vendas, elas são fluidas, elas começam a acontecer. Você vai ganhando um caminho estratégico e não começando sem terminar a estratégia,
pula de um lado, pula para o outro, enfim, fica uma grande confusão. E esse seu plano de vendas, ele precisa do quê? Ele precisa de um planejamento, de um cronograma. Então, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, tem 3 coisas que estão puxando a sua energia. Você está cuidando ou não, e você deveria cuidar da sua saúde, você está cuidando das relações, sejam as relações pessoais, sejam as relações de negócios, e você está movimentando o seu negócio. E dentro do teu campo relacional, você está cuidando da tua casa, você está cuidando da tua família, você está cuidando de várias coisas onde você tem que encaixar onde? O que eu chamo de dentro da sua janela de um dia. Então, quando você consegue, dentro da sua janela de um dia, mais produzir do que se distrair, você vai ter um ganho enorme. E tem método para você poder fazer isso. Outra coisa, quando você vai para as redes sociais, quando você vai mostrar o seu produto ou serviço, você está mais fornecendo ou você está consumindo? A gente precisa consumir conteúdo? Precisa, porque você precisa aprender. Você precisa de guiança, você precisa de estratégia. Só que tem um momento que você também precisa ter a tua estratégia de vendas, né, estruturada lá dentro do seu modelo de negócio, para saber quais são os caminhos que você vai precisar tomar para que o teu movimento ele ganhe força, tá? Então, um ponto para você começar a ganhar musculatura nisso que eu estou trazendo aqui para você. Então, vamos recapitular. Nós estamos falando de 3 pilares, são os pilares que eu uso aqui na minha metodologia. Eu uso para mim no meu negócio, eu tenho um negócio enxuto e eu estou trazendo aqui para você como que eu fiz essa construção. Então, a primeira coisa é esse ponto de observação. Quem você faz o que você faz? Você repete padrões e a repetição desses padrões, elas estão trazendo para você medo, insegurança, fazer você pular de galho em galho, não confiar naquilo que você está fazendo agora, sentir muita ansiedade, porque quando você olha alguém construindo o seu negócio, você está olhando, nossa, mas tem gente faturando milhões com isso. E de repente o teu momento ainda não é de faturar milhões. De repente o teu momento é de faturar o teu primeiro 100 mil reais por ano. Ou se você já fatura ali 50, 100 mil reais por ano, qual é o próximo passo que você pode dar? Como é que você vai de 100 para 200, para 150, para 200, para 300 mil reais? Ganhou musculatura nisso, ó, seu negócio enxuto. Então a tua postura, ela precisa estar como? Você precisa estar bem, você precisa estar no presente, você precisa tá perto de pessoas que estão faturando em volta disso. E não quem está faturando já milhões. Calma, vai chegar uma hora que você vai olhar, porque elas são estratégias diferentes. Quem está faturando milhões já está escalando o negócio. Então pensa no seguinte, ó, tô ganhando postura. Quando você está ganhando postura, pensa aqui, ó, pensa uma reguinha aqui. 70% do teu tempo dentro da estruturação do seu negócio, você está ganhando familiaridade com o teu projeto. Você está ganhando familiaridade com o teu negócio, 70%, que é quando você está executando. Você está fazendo lá suas primeiras lives, sentindo medo, lidando com esse medo. Poxa, eu preciso estar com a postura adulta ativada, mas quando eu fiz a live, ativou aqui em mim a minha criança birrenta. Então, quais foram os momentos que você sentiu medo? O que essa sua visão de mundo limitada está contando para você? Porque a sua visão de mundo ela tem que ser expandida e não limitada. Então você está ganhando familiaridade, você está aprendendo a lidar com a câmera, você está aprendendo a construir narrativas, quais são as histórias que você conta, você está melhorando o teu produto ou serviço, então quando você fala dele, isso também ajuda você nesse aprimoramento. As pessoas estão começando a te conhecer, estão gostando de você, então elas estão chegando. Então esse volume ele ainda não é muito grande. Então nós estamos ganhando o quê? Familiaridade, 70% familiaridade. Ganhei familiaridade dentro do meu modelo de negócio. Eu estou ganhando familiaridade com aquilo que eu estou fazendo, escolhi 1, 2 produtos que vou colocar dentro do meu portfólio para que eu possa fazer as divulgações. 70% familiaridade. Depois você vai ter lá na tua reguinha 20% ganho de performance. Opa, eu já achei uma estratégia de vendas que está lá dentro do meu modelo de negócios, dentro da minha janela de um dia, eu já tenho a frequência com que eu vou fazer as coisas, então eu estou ganhando performance, 20% de performance, 70% ganhando familiaridade, ó, a maior parte do tempo ganhando familiaridade. Eu já vendo quando eu estou no processo de familiaridade, super vende, você já vende e vende bem. Depois eu começo a ganhar performance. Na performance a venda começou a ser recorrente.
Só que de repente você fala assim, peraí, eu estou faturando 150 mil reais por ano. Estou faturando ali em torno de 12, 15 mil por mês. Como é que eu faço para avançar para 20, para 30? Aqui eu já quero começar a ganhar escala. Aí, para ganhar escala, quais são as alavancas, quais são as ferramentas, né? Qual que é o novo circuito que eu vou fazer? Só que observa, aí os últimos 10 são escala. E tem gente que quer ir direto para escala, sem ganhar familiaridade, sem ganhar performance. Então, familiaridade, ele está muito ligado à sua postura adulta ativada. Você todos os dias faz o que precisa ser feito, independente do resultado. E você precisa fazer com uma energia de alegria. Porque se você colocou uma meta de faturamento lá na frente e você está com uma energia que ela não é uma energia de alegria, ela não combina com aquilo que você objetivou. Se você está com a energia do medo, se você está com a energia da insegurança, se você está com a energia da raiva, se você está com a energia da vitimização, vocês concordam? Você não faz as coisas com alegria. Se você não faz com bem-estar, se você não faz com alegria, com entusiasmo, a chance de você não se conectar a uma coisa que você desenhou com entusiasmo, você colocou lá, quero faturar 300 mil reais por ano. Então, há um entusiasmo nisso. Então, as suas ações, elas precisam ser combinadas com isso. Senão, você tá numa frequência diferente daquilo que você colocou. Então, ganhar 70% na familiaridade quer dizer que você está descobrindo muita coisa sobre a sua postura. Empreender é um jogo de adultos. Se você não ativar essa postura, você fica fora do jogo. Então é essencial ativar em você a identidade da postura adulta. Depois a definição do seu modelo de negócio enxuto e do seu tamanho. Quais são os seus produtos ou serviços, quais redes você vai utilizar, quanto que você estipulou de faturamento, quais são as despesas que você vai ter, no que você vai investir, o que você precisa aprender agora. Então isso é bem básico, bem essencial. Então o modelo de negócio ele precisa estar desenhado. E depois qual estratégia você vai utilizar. Você não precisa usar 4, 5 estratégias. Você começa usando uma, 2. É sempre bom combinar 2 estratégias. Utiliza essas 2 estratégias. Eu ensino aqui o método sala e o método venda 1 a 1. Então, no método sala é você falando para um grupo de pessoas e ali você podendo fazer a divulgação da sua marca, dos seus produtos ou serviços. E você precisa ter um mapa de visão de futuro atraente. O que você quer para o futuro e quais ações você vai fazer. Qual estratégia você vai fazer nesse momento? Uma estratégia que combina com você, uma estratégia que você vai gostar de fazer, porque você precisa fazer com alegria e entusiasmo. Então, o que eu gosto do modelo de negócio enxuto, que é um dos pilares do empreendedorismo sistêmico. O que eu trabalho aqui é empreendedorismo sistêmico, é não olhar apenas para a estratégia. Enquanto você tem aí muitas mentorias, muitos programas, muitos cursos ensinando excelentes estratégias de negócios, essas estratégias elas não estão focadas em olhar para aquilo que eu olho aqui. 80% diz respeito a quem você é e 20% a estratégia que você usa. Então a postura adulta ela precisa estar ativada em você, porque empreender é um jogo de adultos e se você não ativar essa postura você fica fora do jogo. Então vamos recapitular? Eu estou contando aqui para vocês sobre empreendedorismo sistêmico. Estou trazendo para você que 80% diz respeito a quem você é, porque se você não tiver estratégia nenhuma, mas você tiver sua postura ativada, você vai se comunicar bem, você vai ter frequência na divulgação dos seus produtos ou serviços, você vai ter força para aprender novas tecnologias, você vai ter coragem para investir, você vai gostar de se conectar com pessoas, você vai gostar de se conectar com o seu cliente, você vai ter essa força interior aonde, peraí, eu tô com insegurança aqui, tô com insegurança? Como é que eu trabalho essa insegurança? Como é que eu cuido dessa insegurança? E não se afastar, eu tô com insegurança aqui, então eu não vou fazer isso. Então, 80% vai estar onde? Vai estar dentro da sua postura. Depois eu falei sobre você ter um modelo de negócio enxuto, um modelo que você dá conta agora, que é do seu tamanho. Você está fazendo uma coisa do seu tamanho, você vai ganhar resultados, com resultados você vai ganhar musculatura e ganhando musculatura você vai ter ânimo, você vai ter vontade para fazer aquilo que precisa ser feito. E aí você precisa ter um plano de vendas seguido de ações diárias. O teu negócio, ele precisa estar dentro do teu estilo de vida. Você está cuidando da sua saúde, você está cuidando das relações, você está cuidando das suas questões pessoais e você está cuidando do seu negócio.
o seu negócio está servindo a vida de outras pessoas e está servindo também a sua própria vida. Então, enquanto você empreende, você cresce. Empreender é autoconhecimento em movimento, porque se você está trazendo resultado, se o dinheiro está fluindo, se os clientes estão fluindo, isso quer dizer que você está com musculatura emocional, você está com força de ação, você está com a postura ideal. E talvez você não tenha sido treinado para isso até aqui. Então, esse é o movimento do empreendedorismo sistêmico, esses são os 3 pilares: postura adulta ativada, modelo de negócio enxuto e um bom planejamento estratégico, né, cotidiano e de vendas é o que vão fazer você ter mais fluidez. Então, no lugar de você só olhar para ficar pulando de galho em galho, de estratégia em estratégia, você precisa zelar e cuidar da sua postura. Escreve para mim aqui embaixo nos comentários qual foi o maior aprendizado que você teve aqui dentro desse vídeo, e você pode sugerir também outros temas para eu aprofundar aqui com você nessa nossa série de vídeos Empreendedorismo Sistêmico e Negócio Enxuto.